E em entrevista ao Morning Show, o senador Sérgio Moro reagiu à ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que defendeu sua prisão e perda de mandato por suposta calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Segundo ele, há sinais de que o caso está ligado a uma perseguição política devido ao seu trabalho na Operação Lava Jato. Moro também explicou o contexto do vídeo que deu origem à denúncia, dizendo se tratar de uma brincadeira de festa junina e de falas desconexas. O senador relembrou das recentes falas de Lula contra ele em alegado tom de ameaça. Deputados como Marcel Van Hatten, Carlos Jordi, Deltan Dallagnol e Gustavo Gayer criticaram a PGR pelo pedido e saíram em defesa de Sérgio Moro. A imprensa, Moro se manifestou sobre o caso. Eu quero registrar a minha indignação com a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República nessa data. Na sexta-feira, pessoas que eu desconheço, mas mal intencionadas, editaram fragmentos de uma fala, tiraram essas falas de contexto e publicaram na internet com o único objetivo, vamos deixar muito claro, com o único objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Essas falas foram tiradas de contexto, não representam o que aconteceu naquele evento. E ainda naquela ocasião, disse muito claro que eu tenho um profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal e pelos seus ministros. Mas com você, Cláudio Dantas. O que achou, Dantas, da reação do senador? Ô Brown, eu gostei de uma reação, uma observação que foi feita em relação à denúncia da Lindora, que é uma denúncia que diz o seguinte, ela começa assim, em algum dia, não se sabe onde, nem em que circunstância, o senador, hoje senador Sérgio Moro, disse isso aqui do Gilmar Mendes. E isso é calúnia. Essa é a denúncia da Lindora. É a primeira vez que eu vejo uma denúncia desse jeito. Não sei quando aconteceu, como aconteceu, exatamente por que aconteceu, mas está denunciado. Ó, é de um primarismo que chega a ser constrangedor. Eu estou sentindo vergonha alheia da vice-PGR. É vice-PGR. É a número 2. Eu só não sinto mais vergonha alheia do que é o que eu sinto do Augusto Aras, que é o PGR. Então, assim, acho que o Moro reagiu bem. É uma piada infeliz. Eu expliquei ontem aqui, ele, Sérgio Moro, ele vive com um alvo nas costas. Ele não pode se dar o luxo de fazer esse tipo de piada em público, com pessoas gravando. Hoje saiu até o vídeo, a íntegra do vídeo. Eles estavam lá, realmente, numa atividade de uma festa junina, né? Tem um casamento, a prisão, aquelas coisas. Quem foi em festa junina sabe como é que funciona. E aí, não sei por que, lembraram do ministro do Supremo que não deveria nem ser convidado para a festa, quanto mais ser mencionado nela. Então eu acho que assim, reagiu bem. A reação, aliás, de muitas outras pessoas, autoridades e tal, foi na mesma linha, de que não tem porquê essa denúncia. E a gente também explicou, mostrou ontem, que já aconteceram casos muito piores do próprio o senador do Goiás, agora me fugiu o nome dele, que ai meu Deus, esqueci, que é jornalista. Dantas? O Cajuru. O próprio Cajuru, que fez acusações, o vídeo dele circulou aí, fez acusações graves, frontais ao Gilmar Mendes e o ministro não fez nada, não se manifestou. Então não foi denunciado, não teve investigação contra o Cajuru, nada. Tem vários outros casos semelhantes. Então realmente é um despropósito e fica clara a tentativa aí de perseguição, né? O Sérgio Moro, ele virou o bandido, né? É o mocinho que virou o bandido. É o país dos dois Sérgios. O Sérgio Cabral, né, que desviou mais de 300 milhões, foi condenado a mais de 400 anos de prisão, enfim, destruiu o que ainda restava do Rio de Janeiro, e está aí, livre, leve e solto. E o outro Sérgio, que é o Sérgio Moro, que tentou combater essa corrupção e corre o risco agora de ser preso.
José Maria Trindade, tem essa possibilidade, Zé? Você acha que existe alguma possibilidade que o Supremo acate esse pedido? Não, zero. Não irá tão longe. Se fizer isso, vai comprar briga com metade do Senado Federal. A situação agora é diferente. Em primeiro lugar, já está definido de que o plenário do Senado Federal, né, será acionado em caso de determinação de prisão de um senador da República. Foi assim com relação a Aécio Neves, quando era senador da República, e é esta a definição lá do Senado Federal. Por outro lado, não se esqueçam que o juiz do Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal. Então, a procuradora Lindora, ela fez um pedido no sentido de fazer um trabalho político mesmo. E eu estranho, porque eu vi a construção desse poder, eu não sei se é impróprio, mas é um poder. A gente tem 3 poderes, mas o Supremo Tribunal, o Ministério Público é constituído de tal forma que se transforma em poder. Por quê? Tem autonomia administrativa, autonomia econômica, autonomia de trabalho, autonomia de tudo. Então, trata-se de um poder. Ele não faz parte do judiciário, é uma coisa à parte. Então, como eu sempre digo aqui, quem tem mais poderes tem muito mais responsabilidade. Então, desde lá no município, quando um promotor comete uma injustiça, e existe injustiça de promotor, não que ele seja o juiz, mas só o ato dele representar contra alguém, denunciar alguém, já imediatamente após a representação, já é uma represália, já é uma punição a alguém. Daí um pedido desses já provoca um desgaste, já provoca reação, já provoca gastos com advogados e assim por diante. Então é por isso que eu acho que quanto mais poderes, mais responsabilidade. E estranho que uma situação assim tenha acontecido, que uma procuradora da República tenha caído num erro tão grosseiro. Não que o senador não deve ser investigado, ou qualquer um, mas a maneira como foi feito o pedido, a gente vê claramente um exagero. Por outro lado, e agora vamos dizer politicamente falando do judiciário, o Sérgio Moro deve ter a memória preservada na história jurídica do país. Daqui a 20, 30 anos, os livros de história, porque só se fala de história quando o passado é muito longínquo, agora a gente ainda está impregnado nessa disputa de lavajatista, de não sei o quê, de bolsonarista, de petista, né? No futuro todos vão entender o papel da Lava Jato e o papel do Sérgio Moro, né? Essa memória deve ser preservada porque foi um feito histórico na vida jurídica do país. Depois, as repercussões políticas, aí são outras repercussões e outros entendimentos, mas que lá atrás ele mostrou que é possível sim que a justiça vá atrás da mão que paga, não só do corrupto, mas do corruptor, e de ricos, e de empresários, e de presidentes de partidos e tal. Preciso mostrar isso para a história e entendo que os livros vão mostrar isso para a história. É um pedido inusitado e que o Supremo, mesmo se decretar a prisão, não terá peito de mantê-la, né? Pavinato. Zé, você está otimista, hein? Você acha que daqui a alguns anos ainda vão ler livros? Acho que vai ser tudo no TikTok. As pessoas vão se educar por TikTok, né? Dependendo da careta, você passa uma mensagem. Que seja o TikTok da história, né, Pavinato? O TikTok da história. Bom, primeiro, mais uma vez, Sérgio Moro fazendo o que não devia. Foi claramente uma piada, mas ele lá, Bocó. Foi fazer com alguém filmando ainda, né? Foi fazer uma piada. Deixa isso ir para Ari Toledo, meu filho. Deixa isso para profissional. Deixa. Então, não é dessa seriedade toda, mas Sérgio Moro fez mais uma M. Bom, mas vamos lá. Democracia ou é para todo mundo ou não é para ninguém? É mais democrática uma ditadura que sanciona, que penaliza todo mundo igual, do que uma dita democracia que escolhe quem penaliza. E esse é o caso do Brasil. É pior do que essa ditadura imaginária que penaliza todo mundo igualmente. Vamos ver os casos recentes. Torres preso por atos do 8 de janeiro,
Mas Flávio Dino e o secretário de Segurança da Bahia, agora o de Pernambuco, estão soltos, deviam estar presos também. Bolsonaro é chamado para prestar esclarecimento, porque seria o autor intelectual dos atos do 8 de janeiro, mas Lula não foi chamado para prestar esclarecimento, porque ele é o autor intelectual das invasões sem terra, porque o Stedley estava no avião com ele. O Daniel Silveira perdeu redes sociais e foi preso, mas o Janone está solta. A tia do WhatsApp, na sua liberdade condicional, não pode usar as redes sociais, mas o Stedley não só pode usar, como pode voar com o presidente. O traficante, ele pode ficar solto, para ele valem as garantias penais, ele pode receber um helicóptero de 7 milhões, pode receber seu iate, sua mansão, mas a tia que foi presa no 8 de janeiro é perigosa demais para estar em liberdade. Alguns anos atrás, o Lira foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e alguns dias atrás, esta mesma lindora, ela retirou porque as provas não são suficientes e agora ela apresenta uma denúncia contra Moro com em determinado tempo indefinível, não sei em qual situação, em qual circunstância. A PGR, ela valida as ações do STF que penalizam qualquer um que chama o Lula de agente criminoso de determinado tipo penal pelo qual ele não foi condenado, mas deixa Lula chamar os outros de genocida. Agora, o Sérgio Moro faz esta piada besta porque ele tem um quê de besta, mas o Cajuru, que é muito mais sério, não acontece nada. O Binho, a gente tem o Cajuru? Bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da toga vai lhe convocar. Você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha. Das sentenças que você vendeu. Senador, Vitor, se isso não é perseguição, eu não sei como definir perseguição. Para você, Roberto Mota, essa é a palavra, Mota, perseguição? O juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o atual senador Sérgio Moro, tem razão. A liberdade de expressão no Brasil está ameaçada. É claro que ela já vem sendo ameaçada há muitos anos. O discurso oficial é o de combate à tal desinformação, combate às fake news, combate ao discurso de ódio. São expressões utilizadas para justificar a limitação ou eliminação da liberdade de expressão. É inacreditável que em pleno século XXI isso esteja acontecendo diante dos nossos olhos, mas está. O autoritarismo retornou, agora uma roupinha bonitinha do politicamente correto. Em nome da proteção contra o autoritarismo, implanta-se o autoritarismo. Pessoas são perseguidas, processadas e ameaçadas de prisão pelas coisas que dizem, por comentários que fazem num grupo privado de WhatsApp, em uma festa, numa brincadeira, na mesa de um clube. É difícil imaginar uma coisa mais grave do que essa. Porque se os direitos de um deputado não são respeitados, se os direitos de um senador não são respeitados, se os direitos de um ex-presidente não são respeitados, nenhum de nós está seguro.